Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos estudando o Apocalipse no módulo de número 9. A Igreja cruzando os séculos, esta é a parte 28. Nós estamos na Igreja de Filadélfia. Nós já demos um panorama e agora nós vamos detalhar a carta à Igreja de Filadélfia, que se encontra no Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 7 em diante. Vamos ver aqui. O Senhor Jesus é quem escreve ou quem dita a carta para que João escreva às igrejas. Então, Jesus Cristo, ele se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que nós temos aqui é que o Senhor Jesus, ele tem consigo a obra da evangelização. Quando nós falamos de um tempo em que ele abre a porta e ninguém fecha, e ele fecha a porta, ninguém abre, nós nos lembramos, e já tocamos nisso, nós nos lembramos do dilúvio. Esse dilúvio, o dilúvio, foi um tempo em que a porta se fechou. Depois de Noé pregar por 120 anos, enquanto ele construía a arca que livrou ele daquele dilúvio. Laurinete, seja bem-vinda. Nós estamos no livro do Apocalipse, nós estamos falando de Apocalipse a partir do capítulo 3 da Igreja de Filadélfia, a maneira como Jesus se apresentou. E ele se apresentou como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. E nós estávamos fazendo referência ao dilúvio, porque quando Noé entrou na arca, a Bíblia diz que a porta se fechou por fora, de fora para dentro, ou seja, Deus selou quem estava dentro da arca. A igreja de Jesus Cristo, a igreja corpo de Cristo, ela é selada pelo Espírito Santo, preparada para a redenção. A igreja de Filadélfia é uma igreja que historicamente ela está no último período da história, 1833 até o dia do arrebatamento. Por isso, naquele dia, o corpo de Cristo vai se fechar e o Senhor vai retirar a igreja da terra de maneira extraordinária, mediante o evento chamado arrebatamento. Voltando aqui, Jesus, ele olha para a igreja de Filadélfia e ele diz: eu conheço as tuas obras. Que obras? Jesus disse assim: quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maior. Como que a gente consegue entender que nós podemos fazer obras maiores do que a que Jesus faz? Observa, Jesus tinha o Espírito Santo dentro dele, mas ele tinha uma limitação, se podemos dizer que Jesus podia se limitar, ele se autolimitou. A limitação que Jesus carregou enquanto Filho do Homem é que somente depois de passar pela cruz e somente depois de ressuscitar, ele poderia distribuir o Espírito Santo. Isso significa que durante todo o tempo em que Jesus pregou no seu ministério terreno, todas as pessoas que creram nele, elas foram justificadas, mas não foram regeneradas. O Espírito Santo ainda não tinha sido distribuído.
ele não podia gerar o novo nascimento. Miki, seja bem-vinda. Jesus, ele não, por não poder dispensar o Espírito Santo antes da sua ressurreição, as pessoas não podiam nascer de novo. Depois, no final dos dias do ministério de Jesus, os gregos quiseram encontrar com ele, e ele disse assim: como eu anseio por aquela hora. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá vida. E Jesus, ele morreu na cruz para poder nos dar o Espírito Santo. Um outro detalhe: antes de poder dispensar o Espírito Santo, Jesus disse: eu vou e eu enviarei outro Consolador. Então entenda, aqui está eu, aí está você, eu filho de Deus, você filha de Deus. O que é que eu e você temos em comum que nos faz fazer parte da família de Deus? Eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, e nós formamos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo. Ok. Jesus disse: eu vou enviar outro Consolador. O Consolador está em mim. O próprio é equivalente, porque não é a mesma pessoa, é o equivalente de Jesus estar em mim. Jesus está em você, é o equivalente. Agora, olha a diferença entre o ministério terreno de Jesus e o nosso ministério. Se eu, Dora, seja bem-vinda, se eu ministrar para você, eu estou compartilhando a minha fé com você, o Espírito Santo que está dentro de mim toca o teu coração, pelo Espírito Santo que está dentro de você, e o circuito se fecha, a revelação se completa. Se porventura eu estivesse pregando a um indivíduo que não conhece Jesus Cristo, não tem o novo nascimento, mas ele crendo, ele imediatamente recebe o Espírito Santo com ele. Então qualquer cristão, do menor ao maior, realiza uma obra maior do que Jesus Cristo. Em que sentido? Jesus pregava, quem ouvia era regenerado, era justificado. Este era o ministério terreno de Jesus. Agora, no nosso ministério, que é o ministério do Espírito, quem nos ouve é justificado, igual acontecia com Jesus, mas também é regenerado, o que Jesus não podia fazer enquanto não passasse pela cruz. Então, quando ele diz à igreja de Filadélfia: eu conheço a tua obra, ele está dizendo: eu conheço a tua capacidade, eu conheço o teu ministério, eu conheço o Espírito que está em você, que é capaz de transmitir vida a quem ouve o que você fala, a quem vê o que você testemunha. Então é algo extraordinário. Por quê? Porque quando nós falamos, nós estamos compartilhando o Espírito Santo um com os outros. Por isso ele disse: ninguém pode fechar essa porta. Mas aí ele vem e diz assim: eu sei que você tem pouca força. Vamos lá. Venha junto comigo para Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 11, e ele vai dizer assim: se tenho que gloriar-me, vamos ver aqui, a partir do verso 7 de 2 Coríntios 12, me acompanhe aqui, olha só. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse esse espinho da carne de mim. O Senhor me disse: a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só o que Deus diz para Paulo. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí, na carta de Filadélfia, nós lemos: vocês têm pouca força. Mas Paulo tinha pouca força, porque ele diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha que coisa extraordinária, como o poder de Deus é tremendo. Eu e você, quando nós nos sentimos fracos, nós somos fortes. Deixe-me dizer uma coisa para você. Andar com Deus é um mistério extraordinário. Por quê? Porque muitos acham que andar com Deus é um estilo de vida, uma forma de viver que resulta em conquistas materiais. Então, a pessoa entende, porque esse é o conceito do mundo, que quem anda com Deus é quem tem posse. Quem anda com Deus é quem usa roupa de marca. Quem anda com Deus é quem tem relógio de luxo. Quem anda com Deus é quem tem casa suntuosa. Por quê? Porque ele pensa: se eu tenho Deus e Deus é grande, tudo à minha volta tem que corresponder a este nível de grandeza. Mas olha o que Paulo fala. Ele diz assim: olha, eu sinto prazer nas fraquezas. Então pensa um pouquinho consigo. Quando você sente fraqueza no corpo, quando você, depois de trabalhar um dia inteiro, chega às 6 horas da tarde, você entra dentro da tua casa, do teu apartamento, você senta naquela cadeira que parece que está esperando por você, mas ao invés de você sentar na cadeira, você não senta, você desmonta na cadeira, você cai na cadeira e você diz assim: que dia pesado, que dia atribulado, eu não aguento fazer nada, eu quero dormir, eu não quero ver mais ninguém. Nesta hora, Deus está com você. Porque ele diz: eu sinto prazer quando eu estou fraco desta maneira. E ele diz: eu sinto prazer nas injúrias. Sabe, você vai de boa vontade para ajudar alguém e a pessoa te maltrata, te recrimina, faz bullying com você, trata você com preconceito. Mas olha, Paulo diz: eu tenho prazer nas injúrias. Aí você olha para a geladeira, quanta coisa faltando. Você tentando esticar o salário para chegar ao fim do mês, com grande dificuldade. E olha o que Paulo diz: eu tenho prazer nas necessidades. Sabe, quando chega aquele dia que você pensa que vai ganhar aquele grande prêmio, você é perseguida. E Paulo diz: eu sinto prazer nas perseguições. Sabe aquele dia que você senta num canto e que gostaria que o mundo se abrisse debaixo dos seus pés para você sumir por causa da angústia? E ele vem e diz: eu sinto prazer nas angústias. Você sabe qual é a conclusão
que eu chego, depois de Paulo dar esta lista inteira? Sabe qual é a conclusão? Vamos ver se você chega na mesma conclusão que eu chego. Paulo descobriu que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele, porque ele descobriu que ele era um ser humano. Um ser humano. Um ser humano passa necessidade, o ser humano é injuriado, o ser humano é mal compreendido, o ser humano sofre perseguição. É o ser humano. É coisa da vida do mundo caído, da vida do mundo que ainda não conheceu a vida de Deus. E nós somos este ser humano que, mesmo com toda essa fraqueza, ele anda conosco. E aí ele diz: eu sei que você tem pouca força, entretanto você guardou a minha palavra. Aqui está o segredo de andar com Deus. Deixe-me dizer uma coisa para você. Pense numa pessoa que você gosta de andar junto com ela. Você pega na mão dela e sai andando junto com ela. Olha para essa pessoa do seu lado. Você a ama, você a respeita, você convive com ela, ela está sempre com você. Você toca nela, você abraça ela. Agora, você anda com Deus. Olha para o lado, não tem nada. Deus é espírito. Você não enxerga Deus, você não toca Deus, você não sente Deus, porque Ele é espírito. O espírito, ele passa pela matéria e a matéria não o percebe. Mas pela fé, Ele está do teu lado. E o que significa Ele estar ao teu lado pela fé? Você está consciente da presença de Deus. Isto é guardar a minha palavra. Eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, hoje Ele está comigo, amanhã continua comigo, depois de amanhã continua comigo, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. Não tem atividade humana alguma em que você não está com Deus. Muitas vezes nós olhamos para um homem de Deus e a gente começa a criar uma ilusão. Um homem que anda com Deus, quando Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por amor de mim, por causa do meu nome. E aí a pessoa pensa assim: para alguém ser perseguido por causa do nome de Jesus, esta pessoa tem que ser alguém que vai para um lugar como lá para o Oriente Médio, aonde se der testemunho de Jesus vai preso. Mas acontece que todo tipo de sofrimento na terra é um sofrimento que Jesus levou sobre ele, porque Ele levou todas as nossas dores. Sabe o que isso significa? Sabe aquele momento em que você se isola no canto e parece que tudo se desmontou na sua vida? E parece que você é a própria expressão do fracasso. Sabe aquele dia que você senta no canto e faz uma avaliação da sua vida
e tudo que você consegue enxergar são as coisas que deram erradas. Sabe aquele dia que você senta e você sente o peso do mundo sobre você? Você se sente só, isolado. Toda essa carga de sofrimento, Jesus levou sobre ele. E se você está sofrendo estas coisas, ele está sofrendo com você. É como se ele estivesse junto com você dizendo: ó Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós possamos estar para sempre contigo, e naquele lugar nunca haverá mais, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais enfermidade, não haverá mais morte. É por isso que no final do Apocalipse, no capítulo de número 22, está escrito assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus, o Espírito e a noiva diz. Quer dizer, o Espírito de Deus dentro de mim, quando eu estou naquele momento de depressão, naquele momento parece que o mundo está se acabando, naquela minha dor, que há só dentro da minha alma um gemido, é o Espírito Santo gemendo junto comigo, e é como se ele dissesse: ó Senhor Jesus, volta. Para que essa sensação de tristeza, de amargura, ou de fraqueza, ou de ansiedade, ou de preocupação, ou este peso, essa depressão, possa sair e eu me sinta livre e suba voando com asas como águia, caminhando e não me cansando, correndo e não me afadigando, porque eu aprendi a esperar no Senhor. Por isso que o salmista dizia: Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. Agora, pare um pouco e pensa, porque à noite o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Significa que este momento em que você sentou e você sentiu o peso do mundo caindo sobre você, e nesse momento que você sentou e você sentiu as aflições da vida vindo sobre você, é passageiro. Daí a alguns dias você se levanta bem de novo, animado, pronto a tocar um projeto novo, a recomeçar. É por ser passageiro que significa que o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consola. O Senhor nos deixa cair muitas vezes, Ele é poderoso para nos levantar, nos colocar de pé e fazer andar de novo. Isso é ser humano. Isso é nos amar. Porque se a gente não consegue enxergar as nossas fraquezas e não consegue amar aquilo que nós somos quando somos fracos, quando nós formos fortes, seremos arrogantes, porque vamos esquecer a nossa natureza. Mas nós guardamos a sua palavra e não negamos o seu nome, mesmo nesse momento de fraqueza. E tocamos a vida. E aí o Senhor diz assim: eis que farei alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Eu não vou contar o fato, como ele se passou, mas eu vou chamar a sua atenção ao que Paulo diz aqui: eu conheço as tuas fraquezas, eu sinto prazer nas fraquezas, nas perseguições.
Só um resumo. Em 1984 a 1986, eu sofri uma grande perseguição. E nessa perseguição, uma pessoa, dentre outras, ela falou de forma agressiva contra a minha pessoa. E eu ouvi tudo o que ela me disse e não me defendi. Eu me calei. Passaram-se 94, 95, 2005, 10 anos depois, numa outra cidade. Eu não estava pensando mais sobre aquele assunto. Aquela pessoa se encontrou comigo naquela outra cidade. E ela se lembrou do fato que aconteceu 10 anos antes. E ela veio até mim e pediu perdão pela atitude que ela tomou contra mim 10 anos antes. E nesse período de 10 anos eu não tinha visto ela mais. Por quê? Farei vir a ti e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecerão que eu te amei. E quando essa pessoa pediu perdão para mim, ela disse: hoje eu vejo que você é homem de Deus. 10 anos se passaram. Eu esqueci, talvez ela tenha se esquecido, mas o Senhor não se esqueceu e o Senhor preparou um encontro para que o perdão pudesse se manifestar. Por isto, o Senhor diz: eu conheço, eu sei que você tem pouca força, mas eu estou cuidando de você. E aqueles que se levantam contra você, eles vão ter que dar a mão à palmatória, como diz o ditado antigo. E aí o Senhor faz a promessa: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora que há de vir sobre o mundo inteiro. Deixe-me dizer uma coisa. Nós estamos vivendo numa época da história que está mais ou menos nesse ponto. Um pouquinho antes do arrebatamento da igreja. Depois, a igreja vai ser arrebatada. Depois que a igreja for arrebatada, vai vir um tempo de juízo. E nesse tempo de juízo, é esse tempo que vai ser a hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Quando nós olhamos para essa pandemia que temos hoje, me parece, não estou bem informado dos números, mas me parece que essa pandemia já chegou aí aos 2 milhões, 3 milhões de mortos no mundo inteiro. A Segunda Guerra Mundial teve 50 milhões de mortos. Então essa pandemia, apesar de ser mundial, ela tem menos mortes do que a Segunda Guerra Mundial. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nesse período chamado a hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, segundo os números do Apocalipse, se o mundo hoje tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas, apenas para arredondar a conta, deve ser 7 bilhões e alguma coisa, mas para arredondar a conta, 8 bilhões. No primeiro derramamento de praga do período depois do arrebatamento, vai morrer 1/4 da humanidade, 8 bilhões dividido por 4, 2 bilhões de pessoas, 2, 4, 6, 8, 2 bilhões de pessoas
vão morrer no primeiro derramamento de praga do Apocalipse. Vão sobrar então 6 bilhões de pessoas. Depois vai vir um segundo conjunto de praga e vai morrer a terça parte. De 6 bilhões de pessoas, vão morrer mais 2 bilhões de pessoas. Isso significa a morte de 4 bilhões de pessoas nesse período chamado a hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. 4 bilhões de pessoas é metade da humanidade hoje. A gente vai perdendo o número das magnitudes das coisas. Porque se hoje no Brasil nós estamos chegando a 400 mil mortos, seria o equivalente a uma cidade do tamanho dessa que eu vivo. Eu creio que ela tem em torno de 500 mil habitantes. Como se da noite para o dia essa cidade deixasse de existir. E nós estamos falando de 400 mil, o que será 4 bilhões. E aí tem a promessa do Senhor: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Talvez você faça uma consideração. Por que naquele período, por que nesse período vão morrer 4 bilhões de pessoas? Por que no período de 7 anos vão morrer 4 bilhões de pessoas? Por uma razão muito simples. Algo que nós temos dificuldade de entender. Porque a nossa vida é de 70, 80 anos, alguns chegam a 100. Só que a gente se esquece que para quem não tem Jesus, o salário do pecado é a morte. Do ponto de vista do mundo natural, toda pessoa que nasce morre. Portanto, à luz da Bíblia, toda pessoa que nasce de mulher é pecadora por natureza. E ela está caminhando para a morte. E depois da morte vem o juízo. E depois do juízo vem a morte eterna. Mas ela levou 70 anos para morrer. 80, 90, 100 anos. E aí ela olha para o evento da morte como um evento muito distante dela. E quando ela morre, por estar tão distante, ela entende que a morte foi uma morte natural. Ou seja, naturalmente, qualquer homem que nasce morre. Ela não olha para a Bíblia, porque se ela olhasse para a Bíblia, ela saberia que a morte não é algo natural ao homem. O homem foi feito para viver a vida eterna. Lá no jardim do Éden, havia no meio do paraíso a árvore da vida. Quem comesse o fruto dela perduraria vivo por toda a eternidade. Mas o homem se rebelou contra Deus, saiu de lá. Se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerá. O homem comeu, morreu. Então, a partir da existência dele, contando 70 anos, 80 anos, 90 anos, ele morre e depois vem o juízo e depois a segunda morte, se ele não conhecer Jesus. Por que nesse período, em 7 anos, vão morrer 4 bilhões de pessoas, a metade da humanidade? Por uma razão muito simples. Naquele período da história, depois do arrebatamento, a Bíblia diz que se por se multiplicar
iniquidade, ou se por multiplicar o pecado, ou por multiplicar um estilo de vida contrário à vontade de Deus, o pecado multiplica, a velocidade da morte multiplica. E no período de 7 anos, naquele período depois do arrebatamento, a metade da humanidade vai morrer. E aí ele vem para a igreja de Filadélfia e diz: vocês não vão experimentar aquele dia, porque aquele é o dia do Senhor. Aquele é dia de negritude, aquele é dia de desespero, aquele é dia de derrubar as torres altas, aquele dia é dia de vingança do Senhor sobre todo tipo de iniquidade. Mas Jesus disse: eu livrarei você daquela hora. Eu livrarei, eu guardarei você da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E aí ele diz: eu venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Deixe-me dizer uma coisa. O objeto, isso aqui é a capa de um celular. O celular eu estou utilizando como câmera. Então vamos dizer que o celular estivesse dentro dessa capa. No mundo da tecnologia, o celular se tornou o objeto em que nós passamos a maior parte do tempo com ele. Acordamos com ele, andamos todo dia com ele, dormimos com ele do lado. Esta roupa que eu estou usando, eu tomei banho agora há pouco, coloquei esta roupa. Daqui, quando chegar amanhã às 18 horas, eu vou tirar esta roupa e vou pôr outra, mas o celular continua comigo. Ao longo da semana, as camisas que eu vou usando vão se alternando. O celular não, ele continua comigo. Ao longo dos dias eu vou me alimentando, mas o alimento também muda. O celular não, ele continua comigo. Por que eu estou usando o celular como uma figura de linguagem de algo que não sai da minha mão? Porque Jesus disse aqui: conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que eu tenho que conservar, que ninguém pode tirar da minha mão? É óbvio que não estamos falando do celular, ele é uma figura de linguagem. É a nossa fé. O justo viverá da fé, e se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Conserva o que você tem. A única coisa que nós temos, que nos conecta com Deus vivo, e que é o ponto de encontro entre nós e Deus, é a nossa fé posta em Jesus Cristo. Conserva a sua fé em Jesus Cristo, para que ninguém roube a sua coroa. Esta hora está chegando. Essa pandemia que está vindo não é nada comparado com aquela hora. Mas ela nos ensina alguma coisa hoje. A primeira coisa que esta pandemia nos ensina no dia de hoje é que até janeiro de 2020, a pandemia chegou no Brasil entre fevereiro e março, mas até janeiro de 2020, a gente fazia planos para viajar nas férias.
até 2020, a gente aqui no Brasil podia fazer um plano futuro para conhecer Disneylândia, ou ir para a Europa, ou ir para Israel. Uma visita, uma viagem custosa, que nós teríamos que trabalhar muito tempo para juntar o dinheiro necessário para fazer uma viagem tão grande quanto essa. Isso foi janeiro de 2020. Nós estamos em maio de 2021, um ano e 5 meses depois. E a gente não sabe se a gente amanhã vai poder sair de casa para ir no shopping. Porque nós podemos sair, chegar no shopping e ele está fechado por causa da pandemia. Então, quem vivia para este mundo teve que parar e refazer a sua vida. E o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que parar para rever a sua fé. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, ele diz assim: estamos orando, examinai-vos, 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado, mas espero que reconheçais que não somos reprovados. Por que Paulo fala, cuidado para você não ser reprovado, para em seguida, rapidamente ele dizer, você não está reprovada? Que estranho! Ele manda a gente examinar para ver se eu estou reprovado. Aí quando eu examino, ele antes de eu examinar, ele fala, para, você não está reprovado. Porque o que prova e reprova é Jesus Cristo em nós. É por isso que ele diz que não tem jeito da gente ser reprovado. Se eu andar na injúria, ele está comigo. Se eu andar na fraqueza, ele está comigo. Se eu andar passando necessidade, ele está comigo. Se eu andar sendo perseguido, ele está comigo. Se eu andar angustiado, ele está comigo. O que é que está faltando então para mim? O que é que eu preciso ter que está me faltando para eu não entrar naquele dia de prova? A consciência da presença de Deus. Isso eu tenho que fortalecer. A consciência da presença de Deus. Hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 5 de maio de 2021. Eu ouvi hoje um pregador lá nos Estados Unidos falando do juízo que está por vir. E ele disse assim, está por vir sobre a terra uma perseguição contra a igreja que jamais se viu coisa igual. E aí ele disse, por que eu estou dizendo isso para vocês agora? E aí ele disse, para que vocês entendam que agora, hoje, nesse instante, é hora de você fortalecer a sua fé, se preparando para aquele dia.
Pense no seguinte. Imagine você que você é um atleta de Jesus. Imagine você hoje como um atleta de Jesus. E hoje, como atleta de Jesus, Jesus chega para você agora, na sua casa, bate, eis que eu estou à porta e bato. Aí você vai lá atender, tocou a campainha, você vai atender. É Jesus entrando na sua casa e ele diz, eis que eu venho sem demora. Ele está entrando na sua casa e ele diz assim, olha, hoje eu quero ter uma conversa com você. Você é meu irmão. Eu e você temos o mesmo Pai. O meu Deus é o seu Deus. O meu Pai é o seu Pai. Nós somos irmãos. Eu não me envergonho de você. Você é irmão como eu. Aí Jesus chega aqui na minha casa. Ele chega para me receber. E eu estou diante dele. E ele diz assim, César, você é um atleta. Olha o tamanho da minha barriga. Você é um atleta. Olha o tamanho da minha perna. Olha o tamanho do meu braço. Ele me encontra aqui agora, ele encontra você aí agora, e ele fala, 2 Timóteo capítulo 2, igualmente o atleta, e ele diz, você é um atleta, eu sou atleta. Só que eu, envergonhado, eu olho para Jesus e digo, Senhor, o Senhor está dizendo que eu sou atleta. Ele disse, é atleta. Senhor, eu estou fora do peso. Senhor, eu não consigo dobrar a minha espinha de tão dura que ela está. Senhor, eu não consigo fazer uma caminhada daqui até o centro da cidade porque eu fico com meio metro de língua para fora. Eu começo a ter taquicardia. Senhor, eu não consigo, eu não tenho força. E o Senhor diz assim para mim, pois é, por isso que eu vim agora te visitar e te dizer que você é um atleta. Olha para frente, o dia do Senhor está chegando. Como assim chegando? Israel já está na terra dele, os anjos estão preparando para tocar a trombeta, e num piscar de olhos, a igreja será retirada da terra. E daí, Senhor? Antes desse dia do arrebatamento chegar, entre o dia que você está aqui hoje, até o dia do arrebatamento, que pode ser a qualquer instante, vai vir uma perseguição muito forte contra o povo de Deus. As leis vão se endurecer. As igrejas vão ficar fechadas. Os pastores não terão mais direito de pregar com liberdade. Certos assuntos da Bíblia não poderão ser falados. E de muitos, até a Bíblia vai ser tirada. Se você for para a escola, você não tem Bíblia na escola e não pode fazer oração. Se você trabalhar no serviço público, você não pode levar Bíblia e não pode fazer oração. Mas você é atleta, não se esqueça. E entre o dia que eu estou enxergando você agora e o dia da prova que está por vir, o dia do arrebatamento, olha,
você precisa emagrecer, fortalecer os seus músculos e preparar para correr. E aí Jesus vai embora. Sabe o que acontece? Eu e você temos que aqui, agora, começando de hoje, nos exercitar no fortalecimento da nossa fé. O que é exercitar no fortalecimento da nossa fé? É exercitar no fortalecimento da consciência da presença de Deus dentro de nós. Para que quando nós estivermos andando no meio do quê? Quando nós estivermos andando no meio da tribulação, no meio da perseguição, no meio da angústia, no meio da necessidade, no meio da dificuldade, a gente não perca a consciência de que Ele está conosco e nós temos prazer nessas coisas, porque na nossa fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus em nós. Aí eu venho e pergunto para você. Apenas por suposição, para você ter um entendimento. Nós estamos no ano de 2021. Vamos dizer que Jesus chegue no ano de 2023, por suposição. Significa daqui 2 anos. Daqui a 2 anos, a tua fé vai estar do tamanho que ela é hoje ou 2 anos mais forte? Porque quando Davi enfrentou Golias, ele foi com uma funda, com 5 pedras na mão, porque ele era incapaz de colocar sobre ele a armadura emprestada de Saul. Mas foi o suficiente para ele vencer a batalha. Uns 2 anos depois, Saul está perseguindo Davi. Davi vai até o sacerdote e diz: sacerdote, eu quero uma espada. O sacerdote diz: a única espada que eu tenho é de Golias. Serve. A espada de Golias tinha 9 quilos. O Davi, que não era capaz de lançar uma funda, agora tinha força no braço para uma espada de 9 quilos, porque ele se viu como um atleta de Jesus. Ele se viu como um atleta de Jesus. Como é que você está se enxergando? Você vai dizer: César, eu atleta? Sim. Quando é que vai ser o campeonato? Daqui a alguns dias. Então, levanta e se mexe, para que quando chegar a hora do campeonato, você esteja pronto, pelo menos para chegar no final da corrida. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Qual é a norma? A palavra de Deus. Em que é que você tem que fortalecer? Por meio do que você tem que fortalecer a sua fé? Manejando a palavra de Deus. Por que eu tenho colocado diariamente live? 1 hora de imersão na palavra de Deus? Para que você, junto comigo nessa caminhada, se fortaleça nessa mesma palavra que tem me fortalecido. Porque nós somos atleta do Senhor. E como atleta do Senhor, pelo menos a barriga nós temos que perder. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos disciplinar. Nós temos que ajeitar uma brecha de tempo na nossa agenda secular para nos fortalecer na presença de Deus. A palavra
do Senhor à igreja de Filadélfia: tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Lembra do celular? O dia inteiro carregando ele, você não esquece do celular. E você não pode esquecer da sua fé. Você não pode esquecer de como fortalecer a sua fé. Você é um atleta de Jesus. E a única coisa que o atleta não faz é ficar quieto, parado, estacionado. Eu tenho acompanhado o youtuber, o Instagram, o influencer Joel J, que é um atleta, foi campeão brasileiro, natação, tem títulos mundiais. E ele diz assim, e ele entrevistando outro atleta, e outro atleta falando do período de férias. E ele fala assim: nem no período de férias descansamos, porque temos que manter a nossa forma como como aquele momento que antecede a competição. Um atleta, ele nunca deixa de praticar o seu esporte, porque ele sabe que se ele parar, ele perde a força que ele tinha. Existe um princípio para o atleta. Se a gente não sabe fazer exercício físico, o princípio que o Joel passa é o seguinte: nós não podemos ficar 2 dias sem exercitar. Não podemos falhar no máximo um dia. Então, eu vou exercitar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ou eu exercito no sábado e descanso no domingo, ou exercito no domingo e tenho que descansar no sábado e exercitar no domingo. Eu não posso passar o fim de semana sem me exercitar. Isso no mundo físico daqueles que querem manter a sua boa forma. E no mundo espiritual? Eu não posso ficar sem abrir a Bíblia e me alimentar da palavra de Deus um único dia sequer. Porque guardaste a minha palavra, eu te guardarei. Olha a proporção. Você guarda e eu te guardo. Você se aproxima de mim e eu me aproximo de você. Você convive comigo e eu convivo com você. Você apresenta a sua necessidade a mim e eu apresento a você a minha providência. Vamos andar junto. Você entra com a sua fraqueza e eu entro com minha força. Você entra com sua necessidade e eu entro com minha provisão. Você entra com a sua angústia e eu entro com minha alegria. Você entra com sua dor e eu entro com meu consolo. Você entra com a sua ignorância e eu entro com o meu conhecimento. Você entra com a tua tristeza e eu entro com a minha alegria. Você entra com a tua preocupação e eu entro com a minha paz. Olha que troca extraordinária ele está a nos oferecer, se tão somente nós entendermos que na nossa fraqueza ele nos fortalece. É por isto que a palavra completa: ao vencedor faloei coluna, sobre ele o nome gravarei, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém,
quando ele fala que ele vai gravar o nome da Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. Então ele está olhando para nós e dizendo: a única coisa que eu quero de você, para podermos andar junto, é o teu amor para comigo. De novo, Jesus diz: a única coisa que eu quero de você, para você andar comigo, é o teu amor para comigo. Quem muito foi perdoado, muito amou. Eu quero você como minha noiva, diz Jesus. Eu quero você para ser a minha esposa, diz Jesus. Eu quero você para estar comigo para sempre, porque eu tenho uma cidade preparada para você. Quem casa quer casa. Eu vou preparar lugar, e quando ele estiver pronto, eu vou vir para te buscar, para que aonde eu esteja, você esteja também. A única coisa que eu quero de você é a sua fidelidade para comigo. Responda em amor para comigo, porque quem guarda a minha palavra, este é aquele que me ama. É isso que ele está dizendo. Se você me ama, você vai ser livre desta hora, porque eu vou te levar, já que você está selado para a redenção. E assim, estamos terminando a nossa live de hoje. Que o Senhor possa estar contigo. Foi muito bom, Laurinete, Mick, Dora, ter vocês junto comigo. Que o Senhor esteja lhes abençoando. Se você ainda não está me seguindo no Instagram, venha me seguir aqui no Instagram, ali no YouTube. Vamos tornar essa conta substanciosa, relevante, para que outras pessoas venham também junto com você, para ouvirmos esta palavra. E me ajude a levar essa mensagem mais longe, encaminhando esse vídeo com um aviãozinho, marca seus amigos. Que o Senhor seja louvado e que você tenha um restante de dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.